Tem um assunto que eu nunca tratei no canal e tem relação, é claro, com análise sintática. E sim, se você não sabe sobre esse assunto, na verdade o que acontece é o seguinte: muita gente esquece de estudar essa parte ou dar uma atenção especial, aquela atenção devida para o que a gente vai abordar hoje. Então fica nesse vídeo porque tem novidade dentro da sintaxe. E é óbvio, é mais do que claro que ela também vai cair lá no seu concurso. E me diga nos comentários se você já ouviu falar de... Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma questão de função sintática, mas é uma questão que pede especificamente algo que eu nunca tratei aqui no canal. Ou melhor, não sei se tratei diretamente, mas com certeza já tratei indiretamente aqui, tá? Lembrando que o seguinte, tudo isso que eu vou falar tem a ver com a seguinte frase: entrei e saí da sala. Quer entender sobre o que eu tô falando? Bora lá para a questão. E a questão vai falar o seguinte: assinale a alternativa em que há desvio do paralelismo sintático. Mas e aí, galera, o que é paralelismo sintático? Quando você está estudando a análise sintática ou fazendo uma questão de concurso, você, de certa forma, também estuda paralelismo sintático, tá? Mas antes da gente começar na questão, bora então... Eita, caiu aqui. Bora então para as explicações. Vamos entender melhor um pouquinho sobre o que é paralelismo sintático, tá? Eu vou falar uma frase aqui e você vem comigo nessa explicação para não errar nada nessa questão de hoje, tá? Olha só, quando eu falo assim, comprei o livro e o caderno. Presta atenção no seguinte, eu faço a seguinte pergunta: qual é a função sintática de livro e de caderno? Bom, quando a gente está analisando essa frase, o que a gente vai pensar? Quem quer, quer alguma coisa. Eu quero o quê? Eu quero o livro e eu quero o caderno. Ou eu falei primeiro o caderno e o livro. Enfim, eu entendo que livro e caderno, ou caderno e livro, eles são aí objetos diretos do verbo querer. O verbo querer é um verbo transitivo direto. Então, tanto livro quanto caderno exercem ali a mesma função. Ou seja, eles dois são complementos aí do verbo querer. E isso também tem a ver com paralelismo sintático. Paralelismo, né? A gente entende como duas coisas iguais, basicamente assim, algo paralelo, andando do lado do outro, coordenado. Então, paralelismo sintático é você observar a frase e pensar se aqueles termos sintáticos ali estão obedecendo ali a mesma função. E aí uma coisa que você pode observar também é se aqueles termos estão obedecendo a mesma função, fazem parte da mesma função, se obedecem, por exemplo, aí a regra de regência verbal, de transitividade. Então é muito importante que você entenda isso e saiba que paralelismo sintático, aí quando você encontrar na sua prova esse nome, tem a ver sim com função sintática. Dito isso, vamos analisar aqui as alternativas. E eu faço o convite para você estar se preparando para o concurso, quer aprender português do zero e, é claro, em cima daquilo de que você precisa, então é só me chamar aqui embaixo, ter o meu contato, minhas aulas personalizadas para você, a mentoria Prof. Gui Furtado. Você sabe que aqui é português na prática, aqui você vai aprender exercício com teoria, tudo junto, não é teoria e depois exercício não, tá? É claro que você vai ter todo o material, mais de 1h30 de aula para você e, é claro, planos especiais de 3 meses, 6 meses e também de 1 ano com descontos ali, ó, imperdíveis, tá? Então, não perca tempo, comece agora a se preparar para o seu concurso e é só entrar em contato aqui, mentoria do Prof. Gui Furtado, você já conhece e sabe que português aqui você aprende porque é na prática. Vamos analisar então as alternativas e pensar nessa questão de ter termos ali que fazem parte do mesmo universo, tá? Então, olha só.
Já compramos aí os ingredientes e os vasilhames de que precisamos. Olha só que interessante. Quando eu falo assim, ó, já compramos, deixa eu aumentar aqui para vocês, porque tá pequenininho, tá? Eu falo assim, já compramos aí os ingressos e os vasilhames. Olha que interessante. Quando eu tô falando os ingredientes e os vasilhames, isso aqui vai ser o objeto direto, tanto ingrediente quanto vasilhame. Isso aqui, objeto direto do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e o termo aqui, ingrediente e vasilhames, são paralelos, né? Eles fazem parte, ó, do mesmo universo, da mesma função sintática, obedecem ali ao uso ou não da regência, então tá tudo certinho. Então, eu não marcaria a alternativa A, já que ele quer um desvio de paralelismo sintático, tá? Na alternativa B, ele vai falar o seguinte, vamos pensar nos grupos para você conseguir acertar essa questão, tá? A reciclagem de vidro e de plástico se faz urgente na contemporaneidade. Bom, quando a gente está olhando isso aqui, a gente pensa o seguinte, o que se faz urgente aí na contemporaneidade? Bom, o que se faz urgente, professor, vai ser a reciclagem de vidro e de plástico, tá? Observem que quando eu estou falando de vidro e de plástico, elas também vão obedecer ao mesmo universo. Tanto de vidro aí quanto de plástico vão ser aí complementos nominais. É claro que eu tenho aqui reciclagem, que vai ser o núcleo do sujeito, porém, esses termos preposicionados aqui, de vidro e de plástico, são complementos nominais e fazem parte do mesmo paralelo, do mesmo universo, obedecendo ali ao uso da regência, tá? Da preposiçãozinha de. Logo em seguida, a gente tem a alternativa C, e a alternativa C vai falar o seguinte, tá? Aqui o cliente dispõe de conforto e de tranquilidade para relaxar. Eu quero que vocês observem bem aqui e percebam se os termos estão paralelos, se fazem parte ali do mesmo universo, né? Aqui o cliente dispõe, ele dispõe de quê? De conforto e de tranquilidade, né? Então, quando nós temos o termo aqui, né, de conforto e de tranquilidade, isso aqui vai ser o meu objeto aí indireto e isso aqui também vai ser o meu objeto indireto. Então, dispõe. Quem dispõe, dispõe de. Ele vai dispor aí de conforto e também vai dispor, é claro, de tranquilidade, beleza? Então, tá tudo certinho, os termos preposicionados, mesmo universo. Bora então para a próxima alternativa. A próxima alternativa vai falar o seguinte, caminhei por um beco e por uma rua até chegar ao veterinário, né? Então, quando ele está falando ali, ó, caminhei por um beco e por uma rua, isso aqui é por onde ele caminhou. Então, tanto por uma rua vai ser, deixa eu mudar aqui, né? Vai ser o meu adjunto adverbial de lugar e por um beco também vai ser meu adjunto adverbial de lugar. São termos que estão preposicionados, está tudo bem, um ao lado do outro, obedecendo ao paralelismo sintático, né? Então, também eu não marcaria a alternativa B. Agora, a gente já sabe que aqui o gabarito vai ser a alternativa E. Mas por que este é o nosso gabarito? Você lembra que no início do vídeo eu falei que hoje a aula teria a ver com uma simples frase? Uma frase que eu falei, não sei se você se lembra. A frase era a seguinte, entrei e saí da sala. Vamos pensar nessa frase para entender a alternativa E. Quando eu estou falando a frase, presta atenção, entrei e saí da sala, o que a gente pode observar é que eu tenho um termo preposicionado da sala, beleza? Entrei e saí da sala. Só que o que acontece é o seguinte, quantos verbos eu estou utilizando? Bom, eu estou utilizando aí 2 verbos, entrei e depois eu estou usando o verbo sair. Toda vez que eu observo esses 2 verbos, o que eu vou encontrar? Preposições diferentes, porque quando eu falo assim, ó, entrei,
Quem entra, entra. Qual preposição você utiliza? Quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Então, quando eu estou olhando o termo preposicionado da sala, eu só estou vendo uma preposição pedida aí por apenas um verbo. Então, eu preciso botar essa frase numa ordem perfeita. Então, a forma adequada seria: entrei na sala, quem entra, entra em algum lugar, beleza? A preposição em pedida pelo verbo entrar. E sair dela. Eu poderia escrever assim: quem sai, sai de algum lugar. Sair dela, sair da sala. Então, pensando nisso, na utilização de dois verbos e suas preposições que também são diferentes, olha o que acontece na alternativa E. A alternativa E vai trabalhar o seguinte verbo: assisti e gostei demais do filme novo de heróis, tá? Olha que engraçado. Por mais que esses dois verbos aí peçam preposição, vão pedir preposições diferentes. Então, olha que interessante aqui. Assistir ao, porque o verbo assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, tanto o verbo assistir quanto o verbo gostar pedem preposições diferentes. Então, aqui eu só tenho apenas esse termo aqui do filme preposicionado. O correto, já que eu tenho verbos diferentes que pedem preposições diferentes, eu preciso botar cada preposição para o seu verbo específico. O melhor seria, então aqui, ó, assisti ao filme e gostei dele, e gostei demais dele. Seria a melhor forma de você reescrever essa frase, obedecendo, é claro, aí o nosso paralelismo sintático. O que é paralelismo sintático? Bom, paralelismo sintático nada mais é do que os termos pertencerem aí ao mesmo universo. Como eu expliquei, olha essa frase aqui. Comprei um caderno e um livro. Caderno e livro são objetos diretos aí do verbo comprar. Então, tanto o caderno quanto o livro fazem parte aí do mesmo universo, então está tudo certo, existe o paralelismo sintático. Agora, quando eu falo a frase entrei e saí da sala, aqui a gente não vai ter um paralelismo sintático, porque quem entra, entra em algum lugar e quem sai, sai de algum lugar. São dois verbos e pedem preposições diferentes. Então, o correto seria, para que nós obedecêssemos aí as regras de paralelismo sintático, na frase entrei e saí da sala, o correto seria entrei na sala e saí dela, por exemplo. Viu como esse assunto de alguma forma nós já estudamos? Sim, galera. Então, se você nunca ouviu falar de paralelismo sintático, pensando, não é tão difícil, mas é claro, você tem que saber sim a análise sintática e já pode curtir esse vídeo e indicar para todo mundo. E lembrando que na data de gravação desse vídeo, hoje é dia do professor. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aqui a sua mensagem. Valeu, professor, feliz dia do prof. E também pode me marcar lá no Instagram, Prof. Gui Furtado, beleza? Prof não, Prof. Gui Furtado, tá? Muito obrigado a todos vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.